Primeiro, acho que é importante dizer o seguinte: nós vamos descobrir ao longo do tempo o quanto ela impactou. As primeiras informações que a gente coloca é: hoje, o que nós conhecemos pela consolidação das leis trabalhistas, uns 70% dos artigos foram mexidos, né, de alguma forma, em alguma medida. Então, isso só para a gente ter ideia. Por exemplo, nós vamos saber quando o indivíduo for demitido, e na demissão, no momento anterior, era se o empresário me demite, ele libera o FGTS e paga 40% de multa. Essa multa não é mais 40%, ela é 20%. E isso é muito dinheiro. Estou dando um exemplo. Um outro exemplo importante, a introdução do chamado trabalho intermitente. O trabalho intermitente, literalmente, é aquele trabalho em que o indivíduo vai ali, executa uma tarefa que o patrão definiu que tem que ser feita, ele faz e vai embora. Não há vínculo, não há uma relação de trabalho como nós conhecemos hoje, não há uma carteira de trabalho, etc. É literalmente isso: ele entra no mercado, faz o trabalho e vai embora. O indivíduo pode me chamar para trabalhar durante um dia, 2 dias, 15 dias, 20 dias, enfim. Ele é intermitente, exatamente isso, ele vai sendo realizado. A reforma trabalhista, ela não impacta o mundo do trabalho, ela muda o mundo do trabalho. Isso é que é importante a gente entender. A reforma trabalhista que foi aprovada, ela modifica as relações de trabalho no Brasil. Flexibiliza? Flexibiliza, evidentemente. Mas ela muda como nós a conhecemos, ela retira um conjunto de direitos que são fundamentais. Vou dar um exemplo. Hoje um sindicato, não mais agora, mas na situação anterior, um sindicato pode montar lá o que nós chamamos de uma organização para o local de trabalho. Vou lá, crio uma comissão no interior da indústria, no interior da fábrica. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais. Hoje, autonomamente, os trabalhadores podem criar sua comissão independente do sindicato. Isso é fundamental. Um outro ataque brutal se retirou hoje, praticamente, na prática isso, se retirou o imposto sindical, se retirou a sustentação financeira dos sindicatos. Os sindicatos vão entender isso agora quando entrar o ano 2018, em que antes, independente da categoria, a categoria recolhia um dia de trabalho para o movimento sindical. Isso acabou. Bom, isso nós não temos a menor ideia de qual será o impacto real, verdadeiro, nas relações sindicais, né? Como é que nós vamos manter o sindicato? Uma coisa é certa, evidente: os sindicatos continuarão existindo, é evidente. O movimento sindical continuará existindo. Certamente ele vai se reinventar, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas o importante para nós dizer agora é isso: há uma mudança brutal, uma mudança estrutural nessas relações, seja do ponto de vista sindical, da organização dos trabalhadores através do seu sindicato, seja nas relações individuais, literalmente individuais. Uma outra coisa importante colocada também: hoje um trabalhador de 15 anos de trabalho pode ser demitido sem necessidade do sindicato estar presente, homologar, rescisão. Não vai ser mais necessário isso. O patrão me chama e diz: olha, tá na rua, aqui é o que eu tenho para te pagar, e é isso, e tchau, passar bem, e reclama para o teu sindicato. Agora ele não tem o direito mais de estar aqui acompanhando esse processo. Enfim, infinitas mudanças que nós só vamos compreender também com o tempo. Essa é a verdade. O próprio movimento sindical, ele vai começar a compreender na medida que ele vai ter que andar no meio disso, né? Vai ter dessas novas relações. Na medida que ele vai fazer isso, que nós vamos começar a entender. Atinge hoje de primeira mão todos os trabalhadores da área privada. Isso é direto. Mas atinge também o setor público, isso é importante. O trabalhador da área pública que tem um regime de trabalho na CLT, isso não há dúvida que já ele está dentro do escopo, não há dúvida do escopo da reforma.
Os trabalhadores estatutários também, isso é importante dizer isso. Porque ele não vai vir atingir pela CLT, ele vem atingir por outros mecanismos. Vou dar um exemplo. A lei hoje que vai regulamentar, que tramita no Senado e que regulamenta a demissão do setor público, veja bem o que eu quero dizer. Regulamentar aqui significa dizer o seguinte, abre o direito de se botar servidor público na rua, estatutariamente, bota na rua e fim de papo. Ele vai ser construído, tudo que está posto para as relações de trabalho na área privada, será posto em vez de nós fazermos um movimento contrário, direitos adquiridos no setor público têm que ser estendidos para o setor privado, é o inverso que vai acontecer. Portanto, quero dizer bem claro aqui para todos os trabalhadores da área pública, se achar que a reforma trabalhista não temos nada a ver com isso, não é verdade, tá? Tem muito a ver com isso. Aliás, eu diria que já de imediato, 2 ataques fundamentais. A reforma da Previdência retira o direito da aposentadoria também do setor público. Quando eu digo aqui que as férias estão sendo atacadas na reforma trabalhista, evidentemente também isso diz respeito às férias do setor público, tá? Quero deixar claro isso, porque é importante entender que o ataque não é um ataque ao setor privado ou ao setor público. O ataque é ao conjunto dos trabalhadores do país, independente da sua relação de trabalho. A ideia é diminuir, e o centro que organiza a reforma da Previdência, que está em curso, que nós estamos agora numa luta política em relação a isso, e o centro que organizou a reforma trabalhista, o centro disto é a retirada de direitos, é fazer com que o trabalho se torne cada vez mais barato, o salário seja efetivamente barateado cada vez mais para sobrar mais recursos para você poder transferir, evidentemente, faço questão de dizer isso, para transferir para o 1% mais rico deste país, isso é importante dizer. E deste 1% mais rico deste país, nós estamos falando de 80% deste 1% pertence ao sistema financeiro, estamos falando dos bancos. Então, esse é o centro de tudo. O ataque aos direitos trabalhistas, a retirada de direitos, tem a ver com isso, tem a ver com fazer com que recursos, efetivamente recursos financeiros, trabalho, seja transferido para os setores privilegiados deste país, que, como eu repito, estamos falando aqui efetivamente dos bancos. Só para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2016 se fez a emenda constitucional número 95. A emenda constitucional número 95 é o que eu vou chamar aqui de grande guarda-chuva, tá? Aí, embaixo dele tem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma política e assim por diante. Mas o grande guarda-chuva é a emenda constitucional 95. Ela congelou, mas vejam bem o que eu vou dizer agora, ela congelou o orçamento público no que diz respeito à Seguridade Social. O orçamento público federal não está congelado para pagamento de dívida pública. Isso é importante. Então, se você imaginar uma pizza, nós vamos dividir isso aqui pela metade. Uma metade, isso aqui é o orçamento. Temos a pizza. 50% é o orçamento público que vai para pagamento de juros. Tá certo? Só para você ter uma ideia, em 2016 nós transferimos mais de 500 bilhões de reais para o setor bancário, setor financeiro, através de juros. Tá? A outra metade é todas as despesas com política pública, com a Seguridade Social, que é com a Previdência, com a assistência social, com o sistema de saúde. O nosso sistema de saúde único é a assistência à saúde, que é um dos elementos que compõe a Seguridade Social. Esse 50% é que foi congelado. É importante dizer isso. Isso foi congelado, não a outra parte. Então esta parte aqui que nós pagamos, na verdade fazemos as grandes políticas públicas, onde está a Seguridade Social. O que acontece? Quando eu faço a reforma da Previdência, quando eu faço a reforma trabalhista, todas as duas reformas, que são as principais reformas, essas duas reformas têm o objetivo justamente de diminuir. Eu vou diminuir os gastos com isso. Portanto, não só está congelado aquele 50%, que com o tempo, ao passar do tempo, esses 50% serão cada vez menor. Então vamos chegar a um determinado ponto, por exemplo, você tem de todo o orçamento público 25% pagamento para a Seguridade Social, para as políticas públicas, 25%. Os outros 75%, que é toda essa outra metade aqui, e mais toda a metade nós fizemos
tudo isso vai para o pagamento de juros. É isso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando exatamente disso. Então não é por acaso que a gente, que vem de novo, vem a legalidade, a formalidade do trabalho escravo. O trabalho escravo é para este país, para a história do Brasil, é a instituição escravatura, para o Brasil, para a história brasileira, é de fundamental importância do ponto de vista das elites. Isso é fundamental. Trabalho escravo é eu retirar, explorar no limite, no limite. Quer dizer, que se eu explorar mais um pouco, eu mato a força de trabalho, literalmente. Então o trabalho escravo pressupõe isso. Então não é por acaso que a bancada ruralista hoje faz um acordo com o Temer, vota contra investigar a Temer, porque recebe, por outro lado, um decreto que diz, bom, eu posso agora pegar meu trabalhador, dar um prato de comida e retirar o trabalho dele. É isso que nós estamos falando. E lamentamos porque, de certa maneira, tudo isso nós vamos entender a médio e longo prazo. A médio e longo prazo nós vamos entender o que é a reforma da Previdência, que não está sendo aprovada, não foi aprovada ainda, mas temos uma avaliação de que, na medida que fizerem um acordo, vão aprovar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Isso tudo vai impactar ao longo por isso que é difícil a gente convencer os trabalhadores, o povo brasileiro como um todo, é difícil de convencer, porque o impacto dessas medidas são tão brutais que tu só vai entendê-las a médio e longo prazo. Nós vamos entender que o orçamento público está congelado. Daqui a 10 anos nós vamos entender, porque daqui a 10 anos nós vamos entender exatamente cadê o dinheiro do SUS? O SUS está fechado, o SUS faliu, porque 10 anos, claro que faliu e vai falir, porque ele está congelado. Nós estamos inclusive com uma ação de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente por isso. A emenda 95 de dezembro de 2016 congelou o orçamento do SUS. O povo brasileiro só tem acesso à saúde através do SUS. Se eu liquidar com o SUS, eu simplesmente vou jogar milhões e milhões de pessoas, vou retirar-lhes o direito de ter acesso a uma boa saúde. Não terão uma boa saúde, vão adoecer e morrerão por conta disso. Essa é a gravidade. E aí eu não tenho a menor dúvida de que é com o passar do tempo, com o passar dos anos, que nós vamos entender o que significou essas reformas. Elas são estruturais, elas mudam a sociedade brasileira, elas mudam as relações entre as classes sociais, entre os grupos sociais no Brasil. É isso que nós estamos falando. Portanto, para não apenas apresentar uma opinião, de certa maneira, ou em grande medida negativa, a única saída que nós temos, senhores e senhoras, meu querido povo brasileiro, a única saída que nós temos é derrubar o golpe de Estado. Isso tudo está acontecendo porque no Brasil se deu um golpe de Estado. Significa o quê? Significa que o Estado democrático de direito não existe mais. Ou seja, nós não estamos mais amparados pelo direito. É importante que se diga isso. Não estamos mais. Grande parte do poder judiciário apodreceu e hoje sustenta o golpe de Estado no Brasil. É isso que nós temos. Se nós não derrubarmos o golpe de Estado neste país, o que significa dizer isso? Significa que o senhor e a senhora que estão aqui agora nos ouvindo, nós temos que ir para a rua, meus senhores e minhas senhoras, nós temos que ir para a rua. E não é qualquer um. Quem tem que ir para a rua é o povo brasileiro. Nós temos que encher as ruas não mais de 100 mil, 200, 300 ou 500 mil pessoas. Nós temos que encher as ruas no país, em todas as cidades, de milhões. 40, 50, 60 milhões de pessoas, com um único objetivo: derrubar o golpe de Estado e reconstituir o Estado democrático de direito. O que significa dizer o seguinte: todas essas mudanças, todas, sem nenhuma exceção, todas devem ser revogadas para que o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, seja novamente instituído no Brasil. É isso, meus